Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Estamos aqui na 146ª aula da nossa escola bíblica. Então, estamos aqui a 146 aulas online. Espero que você esteja aprendendo. Já não é nem gostando, é aprendendo. Precisamos aprender a palavra de Deus, amém? Para que não seja qualquer vento que venha nos levar com doutrinas vãs, com falatórios errados a respeito da palavra de Deus. Então eu te convido a abrir a palavra de Deus. Nós iniciamos a aula passada, a primeira carta do apóstolo Pedro, estamos no capítulo 1 e estamos falando sobre ações de graça. Então, versículos 5 e 6 do capítulo 1. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, os eleitos debaixo do poder de Deus são guardados. Através da fé, participamos deste processo quando nós fazemos a nossa parte, que será plena, total, no final, no retorno de Jesus. A expectativa nossa hoje é pelo que vai se concretizar no futuro. Então, alegre-se na dificuldade. Olhe para o que Deus tem preparado para nós. O tempo da tribulação é pequeno. Verso 7. Para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Existe uma prova de fé, assim como o ouro vai mostrar o seu valor quando provado. A provação é para fortalecimento da nossa fé. A fé permanece para sempre, tesouros no céu nós teremos em nosso favor. A fé confirmada alcança expressões de louvor, glória e honra ao Senhor e se estende à vida do cristão. Então acontece no final dos tempos e no presente também. No presente alcançamos o que virá de forma plena no futuro. Verso 8 e 9. A quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Então, os gentios não viveram com Cristo, mas Pedro viveu. Então, ele diz: vocês amam mesmo não vendo a Cristo. Então, vocês creem. Então, a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 20, verso 29, diz: bem-aventurados os que creram e não viram. Então, tenham alegria, Essa alegria que não dá para explicar, obtendo a salvação, porque Cristo, na verdade, é a nossa alegria. Verso 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinados. Então, Pedro faz uma ligação dos eleitos de agora com os do Antigo Testamento. Então, os profetas falaram e escreveram sobre isso, sobre salvação por meio de Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento mais o Novo Testamento destinado aos eleitos e se cumpriu, A concretização, na verdade, é agora no Novo Testamento, porque nós estamos vivendo isso ainda. Verso 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava
ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. Então, os profetas trouxeram as informações sobre a graça, que não foram completas, né? Nós vemos o Espírito Santo e Cristo através dos profetas, indicando detalhamento para nós termos acesso, né? Escrito, por exemplo, por Isaías, ele fala sobre o sofrimento do Messias e as glórias que seguiram os seus servos. O sofrimento referente a Cristo e aos eleitos, mas também as glórias em Cristo e na vida do cristão. Então, a ligação do Antigo Testamento e Novo Testamento é a continuidade do plano do propósito de Deus. Verso 12. A eles foi revelado que não por si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora os foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas estas que anjos anelam perscrutar. Os profetas entenderam que as revelações eram para gerações futuras, e os quais anunciavam o Evangelho através do Espírito Santo. O mesmo atua hoje, atua agora no nosso meio. O apóstolo Pedro quer que esses leitores vejam o privilégio que eles têm de viver o tempo da revelação mais completa que na época dos profetas, né? Então agora Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou e Pedro então agora está falando, olha, é uma revelação para nós mais completa do que o Antigo Testamento, né? Eles falaram, escreveram, mas agora nós estamos vivendo tudo o que eles falaram. Então toda essa obra de Deus, desde o Antigo Testamento, passa por Cristo. A palavra pregada e os anjos desejam inclinar-se para observar, para maiores detalhes. Os anjos observam com muito interesse e todo o plano de Deus vai se cumprindo, não é fazer a nossa parte. Pedro quer ensinar que haviam muitos sofrimentos, sim, desprezo, perseguição, mas observe a obra que Deus realizou em nosso favor. Então, alegrem-se, se fortaleçam. Agora, nós vamos falar sobre a santidade da vida. Capítulo 1, verso 13 e 14. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amodeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Então Pedro diz, a bênção da salvação deve agora operar atitudes que eu vou passar para vocês. Práticas para a vida, devido à regeneração, devido à salvação, para ter resultado. Então, cingir os lombos, eles usavam túnicas e colocavam um cinto para fixar na cintura. Então, ter em mente que o que já foi ensinado e agir. Estar em domínio das suas decisões. Então, tinham esperança no futuro com fé, que algo precioso está à nossa espera. Então, no favor de Deus, através de Jesus Cristo. Somos filhos, essência que faz ser obediente, então não retornem às atitudes da velha vida. Ignorando a graça de Deus, nós temos agora a mente transformada. Verso 15 e 16, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também a vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, Deus que é santo vos chamou, então se santifique no processo da sua vida.
pegue a teoria e pratique. Usa, né, o padrão exigido por Deus no Antigo Testamento. Ele fala lá em Levítico 19:2, né? E que permaneça, né? Então, essa transformação tem que acontecer. 17:18. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com termos durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então ele fala do nosso privilégio de ter um pai que é juiz e não aceita qualquer atitude. Então comporte-se com temor a Deus. O tempo que você vive nesse mundo, nós fomos salvos, resgatados para coisas preciosas, o sangue de Jesus, e não com qualquer atitude que foi nos dada, ensinada pelos nossos pais. Verso 19 e 20, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no final dos tempos, por amor de vós. Então somos salvos pelo sangue de Jesus, que custou caro para termos uma nova vida. O plano de Deus já era conhecido antes que o mundo fosse formado. E a etapa final, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo também. Verso 21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, a obra de regeneração através de Cristo, os eleitos, então, tenham fé. Deus ressuscitou Jesus, né? E lhe deu glória, e tudo realizado é para que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Agora Pedro vai falar de santidade e de amor. 22, 23, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, nós temos a nossa alma purificada, e no dia a dia, e se mantém através do ensino de Deus. Atitudes de vida limpa, ela passa pela obediência e como lidamos com o próximo. O egoísmo é substituído pelo amor sincero. Nós nascemos de novo e gerou em nós uma nova pessoa. E essa obra é piedosa, mediante a palavra de Deus que opera com poder. 24 e 25, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, Tiago cita essa mesma palavra de Isaías 40, 6 a 8. A erva traz a ideia do frágil, passageiro, os aspectos humanos, né? A riqueza, status, poder. E é bonito, mas acaba, né? Cai. Tem um caráter passageiro, mas a palavra, as promessas são eternas, que foi recebida por vocês. Então confiem e vivam o que ela diz.
Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Capítulo 2, agora, verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja, e de toda sorte de maledicências. Então, a palavra que foi evangelizada, ela permanece para sempre. Deve produzir algo em nós, rejeitar a maldade, o engano, o fingimento, né? Desejo pelo que é do próximo, falar mal das pessoas. 2 e 3, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Então tenha esse forte desejo do alimento espiritual, para que cresçam no Evangelho para a salvação. Então, de certo que já tem experiência com Deus, a sua bondade. 4 e 5, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, a aproximação a Deus, né? Deus está vivo, forte, o homem rejeita a Cristo, ele morre. A pedra que é o mais precioso para Deus, que é Jesus. Então, Pedro nos relaciona com Cristo, a semelhança com Cristo, edificado sobre Cristo. Deus constrói nossa vida sobre Jesus. Sacerdotes eram os quais mais se aproximavam de Deus por causa dos rituais. Então, eles eram mediadores entre Deus e os homens. Mas agora é universal. Todo crente é sacerdote. Chegar a Deus é livre, direto e santo, como Deus quer, para levarmos a vida semelhante à de Cristo e por causa de Jesus Cristo. Versos 6 e 7, pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então ele cita Isaías, novamente, 28:16, fala das características e missão de Jesus, né? Quem crer não será desapontado, e aos que não crerem serão rejeitados por Deus, Salmo 118:22. Quando verem que Cristo era a pedra que eles rejeitaram, o desespero vai bater, mas será tarde demais, né? Se não tem a pedra angular, a construção cai. A pedra angular era a pedra central, né? A dos arcos, que faz a construção ficar em pé. Verso 8. A pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Então ele fala, Isaías novamente, 8:14, Cristo está no caminho de todos. Os que rejeitam é para tropeço e condenação. Então rejeitam a palavra de Deus e desobedecem. Então, que não frustra os planos de Deus, que aplica o seu juízo. Verso 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Pedro olha agora para a igreja. Ele não fala individualmente. Raça eleita, uma geração chamada por Deus, sacerdócio real, crente com acesso direto a Jesus, pois servimos ao Rei Jesus. Pecaminoso, né? Ali ele fala porque é diferente. O povo da propriedade exclusiva de Deus é porque nós pertencemos a Deus. E para falar das grandezas de Deus, tem feito e vai fazer. Então Deus chamou esse povo santo do pecado para uma nova realidade. Verso 10, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pedro usa Oséias, capítulo 1, verso 8 a 10, né? A repreensão de Deus pela prostituição do povo com outros deuses. Então, casou com uma prostituta, representando o que Deus estava vivendo com seu povo. Teve filhos e um deles se chamava Não Meu Povo. Então usa Pedro dessa passagem, né, para dizer que vocês não eram meu povo, mas agora sois meu povo. Serão um povo muito numeroso. É a regeneração realizada por causa da misericórdia. Através da vida de Oséias, Deus queria ensinar o povo que se prostituir que eles alcançariam misericórdia, seriam transformados em povo de Deus. Então aqui Pedro quer dizer, se arrependa dos seus pecados, né? Que você pode alcançar a misericórdia de Deus. Então até aqui estamos falando de santidade de vida, santidade do amor, e falamos também dos cristãos como casa espiritual edificada em Cristo. Agora, nós vamos falar de deveres para não crentes e autoridades. Nós vimos aqui que estamos tratando já alguns capítulos, né, alguns livros atrás, sobre vida cristã, né? Tiago falou sobre isso e nós estamos dando continuidade. Pedro continua falando sobre vida cristã. Capítulo 2, verso 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois, a vós absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o nosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então Pedro ensina, através da palavra, partindo de uma regeneração do cristão no dia a dia, na sociedade, no meio da comunidade. Então, irmãos que já estão de passagem neste mundo, né, perseguidos, mantenham-se afastados dos desejos da carne, desejos pecaminosos. Alguns desejos da carne não são pecado, por exemplo, sede, fome, né? Mas outros são, que vão guerrear sempre. Nós temos uma guerra da alma e do espírito. Então, sejam modelos no meio daqueles que não conhecem a Deus, que são não cristãos. Ele está falando aqui, não são judeus, né? Para que quando forem vocês perseguidos, o vosso procedimento faça diferença na vida deles, né? As pessoas nos observam. Então, as nossas atitudes é onde vai haver a conversão deles, o arrependimento deles, vai começar essa transformação de vida, né? Então, no dia da visitação é o dia do julgamento, onde Deus vai colocar as ações dos servos de Deus, né, reconhecidas. 13, 14. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores,
como para louvor dos que praticam o bem. Então, debaixo da autoridade constituída pela sociedade, funcione, né? Por causa do Senhor, nós temos que respeitar. Então, presidente, governador, deputado, vereador, prefeito. Quando a autoridade está fazendo a parte delas, o que é correto é digno. Então, existe uma linha de obediência, mas se as autoridades não quebrarem esta missão. Então, o trabalho das autoridades é para cuidado da sociedade. Então, o cristão deve ter paz com as autoridades, por ser mais fácil para que o evangelho seja pregado. Verso 15 e 16, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade com pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Então essa é a vontade de Deus para o dia a dia, agir corretamente, tapando a boca dos que buscam oposição aos cristãos. Somos livres para fazer o que é correto e não agir como os padrões do mundo, um padrão pecaminoso, né? A nossa liberdade só é liberdade quando somos escravos da vontade do Senhor. Amém? Vamos parar por aqui. Falamos bastante hoje sobre vida cristã. Temos que entender que nós temos que andar corretamente. Esta é a vontade de Deus e nós temos a Bíblia Sagrada para nos ensinar isso. Amém? Então, que você tenha aí um excelente domingo juntamente com a sua família e juntamente com Jesus. Amém? Até a próxima aula, então, se Deus permitir, e um beijo grande no seu coração.